A gente pode comparar isso, por exemplo, a um choque elétrico. Então, se você encosta numa tomada, você leva um choque, você vai sentir que seu corpo todo vai sofrer uma modificação, você vai sentir dor, você vai perceber que seu corpo vai sofrer algumas contrações, dentre outras coisas. Né? E um paciente que tem epilepsia, é o próprio sistema nervoso que vai gerar essas descargas. Olá, meu nome é Ana Huber Martins, eu sou farmacêutica, doutoranda em farmacologia e sou pesquisadora na área de doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, dentre outras, e as aplicações da cannabis nessas doenças em específico. Então, esse caso de autorização para plantio individual de cannabis que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu foi concedido a uma paciente portadora de uma doença que é a epilepsia refratária, que é aquela onde não responde mais ao tratamento com nenhum medicamento convencional. É de suma importância a gente destacar o porquê, né, desse pedido para que essa paciente fizesse o plantio e não para que ela comprasse um medicamento já existente. Então, o plantio ele vem a ser um instrumento muito importante nesse momento, porque nós não temos, né, autorização para que essa planta possa ser cultivada, seja pela indústria, seja para fins individuais. Então, nós não temos isso ainda acontecendo no Brasil. Né? Então, toda a matéria-prima para poder fazer um medicamento à base de cannabis, né, pensando nas legislações mais recentes que nós tivemos aí no final do ano, custa muito caro. Né? Então, o medicamento que esses pacientes poderiam comprar, nós já temos aí um exemplo que é o Mevatil no mercado, eles têm um custo muito excessivo, que na maioria da população brasileira ele não vai ser compatível, né, com as condições financeiras que esses pacientes têm, né, visto que eles têm várias outras necessidades, além desse um único medicamento. E também o custo para fazer a importação legal de um produto farmacêutico à base de cannabis para um paciente com epilepsia tem um custo bastante elevado, chegando aí em torno de $1.000 mensais, o que também não corresponde à nossa realidade. Né? Então, pensando nesse contexto, que esse plantio também, o plantio da cannabis foi solicitado para esse caso especial, para que a paciente possa ter o acesso à substância que lhe devolveu a qualidade de vida, né, que reduziu todos os seus sintomas e fez com que ela pudesse viver de forma independente, e também, né, porque assim a gente consegue ter um controle melhor da qualidade do que ela vai estar utilizando e um acompanhamento, né, visto que quando a gente faz a importação de produto farmacêutico à base de cannabis, na verdade ele não é um medicamento, ele chega na forma de um suplemento alimentar. E o suplemento alimentar ele não tem rigorosidade de controle de qualidade como tem no medicamento. E assim a gente podendo acompanhar isso de perto, né, com toda a instrução técnica, tanto do cultivo quanto da extração do óleo, nós podemos garantir, né, que esse tratamento ele vai ter eficácia, né, e poder monitorar de perto todos os benefícios que essa paciente vai estar obtendo aí através do uso da cannabis medicinal. Então, a epilepsia basicamente é um distúrbio neurológico que faz com que as células do sistema nervoso elas estejam constantemente sendo ativadas, né, muito além daquilo que um cérebro normal recebe. Para a gente fazer um paralelo, ficar mais fácil de se entender, a gente precisa saber mais especificamente como que nossas células, nossos neurônios atuam para passar essas informações do nosso sistema nervoso. Basicamente, a comunicação entre os nossos neurônios acontece através de mudanças elétricas nessas células, né, onde essas células então são ativadas e aí a informação é repassada de um neurônio a outro, executando as nossas funções, tanto função de movimento, de pensamento, tudo que tem a ver com o nosso cérebro. Um paciente com epilepsia, então, ele tem isso sendo ativado muito acima do normal. Tem uma hiperativação dessas descargas elétricas geradas pelos nossos neurônios. A gente pode comparar isso, por exemplo, a um choque elétrico. Então, se você encosta numa tomada, você leva um choque, você vai sentir que seu corpo todo vai sofrer uma modificação, você vai sentir dor, você vai perceber que seu corpo vai sofrer algumas contrações, dentre outras coisas.
né? E um paciente que tem epilepsia, é o próprio sistema nervoso que vai gerar essas descargas, né? E isso vai acontecendo muito constantemente quando esse paciente ele é refratário aos tratamentos, né? Ser refratário significa que os medicamentos que estão disponíveis no mercado, né, que se pode ir lá na farmácia comprar, eles já não possuem mais eficácia de forma a diminuir o tanto de crise convulsiva que esse paciente tem por dia. E o caso que a gente tem aqui em Foz, né, que recebeu essa autorização para fazer o plantio da cannabis, é uma paciente que possui epilepsia refratária, ou seja, ela já tentou vários outros tratamentos com tudo aquilo que tinha disponível no mercado e esses medicamentos não foram capazes de diminuir esses sintomas, diminuir a quantidade de crise convulsiva que essa paciente tinha por dia, né? Se a gente for falar de um paciente grave com epilepsia, nós estamos falando aí de crises ocorrendo com intervalos de minutos entre uma e outra. E pensando na capacidade do nosso sistema nervoso, significa que a cada crise convulsiva que esse paciente tem, um pouquinho do seu cérebro estará morrendo. Ele vai perdendo as células do sistema nervoso, né? O que é muito grave, porque pouco a pouco, gradualmente, essas pessoas vão perdendo a sua capacidade de viver de forma independente. Então, com o passar do tempo, esses pacientes vão se tornar totalmente dependentes de um cuidador, não vão conseguir realizar as atividades da vida diária sem um apoio, né? E quando falamos de doenças refratárias, a gente está falando de pacientes que vão perder totalmente a sua independência, né, com o curso dessa doença. Então, são pacientes que estarão acamados, que sentem muita dor, que não conseguem estar sozinhos, muitos não conseguem se alimentar, né, têm dificuldades fisiológicas de forma geral, né, o que traz aí agrega, né, uma péssima qualidade de vida, né, com toda essa sintomatologia que esses pacientes acabam desenvolvendo. Com isso, então, surge a cannabis, né? Eu sou pesquisadora, eu estudo os efeitos da cannabis em diversas doenças, principalmente doença de Parkinson, Alzheimer e epilepsia, né? Então, só para entender um pouco melhor como que ela funciona, né? Basicamente, cientificamente, a gente consegue descrever, né, que o nosso próprio cérebro, ele produz moléculas muito parecidas com aquelas que estão presentes na planta da cannabis, né? E essas moléculas que o nosso próprio cérebro produz, elas têm uma função muito importante, que é de conseguir regular toda a atividade do sistema nervoso, né? Então, essas moléculas conseguem fazer um balanço para que nosso cérebro não seja nem muito ativado e nem tão pouco abaixo do normal, né? E um paciente com epilepsia, o uso da cannabis, do canabidiol, faz com que essa hiperexcitação, né, essa estimulação além do normal que esse paciente sofre no sistema nervoso, seja reduzido. E já existem muitas pesquisas, isso já é fato confirmado, que diz que pacientes que utilizam a cannabis, né, o canabidiol em especial, no tratamento da epilepsia, tem essas crises podendo ser zeradas ou muito próximas a zero, o que é um ganho gigantesco na qualidade de vida dessas pessoas. Eu trabalhando mais recentemente com a doença de Parkinson, Alzheimer, também a gente pode relatar outros efeitos que vêm aí gerar um ganho muito grande para essas pessoas, como, por exemplo, reduzir a ansiedade, reduzir a depressão, um efeito importantíssimo sobre a dor, sobre o sono, né, que são todas características também nas quais um paciente portador de epilepsia sofre. Então, ele vem a ganhar não só reduzindo as crises epiléticas, mas também melhorando a qualidade de vida dele como um todo. Também, além disso, né, a gente precisa lembrar que esse não é o primeiro caso no Brasil em que há autorização para plantio de cannabis. Nós temos uma história aí que é representada por uma mãe de uma paciente, uma criança pequena, que também tinha epilepsia refratária, já numa situação muito difícil, né? Essa mãe, chamada Cidinha Carvalho, ela lutou aí por um bom tempo na justiça, enfim, correndo atrás do direito, solicitando, né, que a sua filha tivesse acesso àquele medicamento que, digamos, salvou a vida dela.
né? Porque ela já estava acamada, ela já não conseguia falar, não conseguia comer sozinha, era uma situação muito difícil. E o uso da cannabis devolveu para essa criança muitas funções e habilidades que ela não possuía antes. Então foi um marco muito importante, né? E a partir daí, então outros locais no Brasil também foram possíveis aí autorizações para o plantio de cannabis ou acesso menos burocrático ao óleo. Então nós temos já no país algumas associações, como a Abrace, que é uma associação que faz o cultivo da cannabis e a extração do óleo de forma controlada para fornecer para os seus sócios. Nós temos a AMA, Minha Cultive e outras associações, né, nas quais os pacientes têm essa autorização para ter o acesso ao óleo, e essas associações dão todo o suporte para que isso seja feito da melhor maneira possível, com o maior controle de qualidade e rigorosidade. Então, esse caso, provavelmente, né, a gente está vendo aí que está tendo uma boa repercussão na nossa região, até por considerar que nós estamos numa região de tríplice fronteira, onde nós temos o maior produtor de cannabis aqui da América Latina, logo aqui ao nosso lado, né? Então isso gera um pouquinho mais de visibilidade, mas é importante a gente saber, né, que outros casos, como o da Cidinha Carvalho, já estão aí presentes na história brasileira há algum tempo, né? Então, para nós e também para todo o Brasil, isso significa um avanço muito grande, né? E que não quer dizer que todo mundo vai sair plantando cannabis por aí para poder obter o seu medicamento quando necessário, mas que, na verdade, isso é refletido pelo fato de que a gente não tem um medicamento ainda com um custo acessível a essas pessoas, né? Então, por isso que a gente, pensando em dar um acesso digno ao medicamento de uma forma que a paciente consiga se manter também ao longo aí dos anos utilizando o medicamento que ela precisa, para que a gente garanta a sua qualidade de vida também. Olá, meu nome é Ana Huber Martins, eu sou farmacêutica, doutoranda em farmacologia e sou pesquisadora na área de doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, dentre outras, e as aplicações da cannabis nessas doenças em específico.